meus alunos, minhas alunas, quanto tempo, saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e estou aqui para fazer a correção da semana 3 do PET 5 com vocês. Gente, vocês deram uma olhada no PET? Nós estamos falando de unidade de medida de volume, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, não é o litro quem mede volume. Quem mede volume, as unidades que a gente usa para medir volume, a nossa unidade no Sistema Internacional de Medidas é o metro cúbico, não é? E aí a gente tem também os submúltiplos e os múltiplos do metro. Metro cúbico, então, centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico. E aí vocês vão parar e falar assim, mas Cíntia, tá, você tá falando para mim que a unidade de medida de volume é o metro cúbico. Beleza, então. E aí? Como é que a gente faz, então, se tudo que eu compro é em litro? Bom, a gente tem uma maneira de converter o que está em metro cúbico para litro, gente. Por definição, 1 decímetro cúbico tem aproximadamente 1 litro. E olha, eu tenho que contar para vocês. Há uns anos atrás, a minha cidade estava faltando água e a gente tinha que economizar muito. E eu não sei se vocês já perceberam que a conta de água, o consumo de água, ele vem em metro cúbico. Então, uma senhora me perguntou, Cíntia, quanto você gasta de água? Quanto você consome de água? E eu falei para ela assim, olha, nesse tempo de economia, que a gente está tendo que economizar muito, eu gasto 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos no máximo, porque eu estou economizando muita água. Aí ela olhou para mim e falou assim, quanto? Eu falei, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, aproximadamente. Aí ela, quanto você paga? Por quê? Porque ela não entendeu o que eu estava dizendo. Gente, quando eu disse 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, eu disse que eu estava gastando 2.000 litros de água a 3.000 litros de água. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Vou mostrar isso para vocês nos exercícios, para a aula não ficar gigantesca, fechado? Questão 1, questão do Enem 2017. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. Que nome, hein? O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130625 mililitros ml. A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondente a 28 ml. Eu vou fazer o seguinte aqui. Questão 1, eu vou colocar uma onça, não vou escrever o nome todo para ficar mais fácil, correspondente a 28 ml. A gente vai fazer assim para ficar mais fácil de trabalhar. Bom, nessas condições, qual o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetro cúbico? Bom, vou montar uma regrinha de 3. 400 onças, então eu vou colocar 400 onças aqui e vou falar que isso vai ser equivalente a X ml. Eu sei que uma onça tem 28 ml, então 400 vai ser simplesmente fazer 28 vezes 400. Mas a regrinha de 3 muitas vezes vai facilitar para o entendimento de vocês. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó, multiplico cruzado, x vezes 1 são x, vou fazer 400 vezes 28. Para eu fazer de uma forma rápida, 4 vezes 8 são 32, vão 3. 4 vezes 2 são 8, 8 mais 3, 11. E os 2 zeros eu coloco aqui. Beleza, então. Então, a gente sabe que essas 400 onças são correspondentes a 11.200 ml. Mas ele quer a resposta em centímetro cúbico. Então, eu vou fazer o seguinte. Minha unidade. Litro. Submúltiplos. Decilitro, centilitro, mililitro. E os múltiplos, decalitro, hectolitro e quilolitro. Eu tenho 11.200 mililitros. Gente, funciona da mesma forma que funciona com metro, de 10 em 10. Então, eu vou pegar o último zero aqui, que é o inteiro, e vou colocar no mililitro. E um algarismo embaixo de cada unidade.
certo? Para transformar isso em quê? Em litros. E daí, a vírgula que não apareceu, que deveria estar aqui, ela sai daqui e vai para a direita do litro. Ou seja, seriam 11,2 litros. Ótimo, Cíntia, mas até agora eu não vi onde apareceu o centímetro. O detalhe aqui, né? Por convenção, 1 decímetro cúbico tem aproximadamente 1 litro. Então, se eu tenho 11,2 litros, eu posso falar para vocês que isso corresponde a 11,2 decímetros cúbicos. E agora, para transformar de decímetro cúbico em centímetro cúbico, eu vou fazer a escala com vocês novamente, tá bom? Então, vamos lá, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Como é cubo, vou colocar o 3 aqui em cima. Não coloquei antes para a gente ir fixando essa ordem. Então, são 11,2 decímetros cúbicos. Então, a minha vírgula está aqui, o 2 está aqui e o 11 está aqui. Detalhe, né? Essa vírgula ela vai sair daqui e ela vem para cá. Bom, só que a gente está com unidade cúbica. Então, a gente tem que deixar 3 algarismos embaixo de cada unidade. Só que entre, Cintia, um decímetro só tem 11, então eu vou colocar um 0 aqui? Eu não posso, porque eu estou acrescentando alguma coisa entre o 11 e o 2. Se eu quiser deixar 3 aqui, eu coloco um 0 na frente. Aqui tem só o 2, eu vou colocar 2 zeros. Agora tem 3 unidades, tem 3 algarismos, desculpa. Então, isso aqui é equivalente a 11.200 centímetros cúbicos. Gente, é muito fácil, né? Olha, eu não decorava até pensar nessa ordem da regrinha aqui. Toda vez que eu vou fazer é assim que eu uso. Depois, com o tempo, você vai ganhando prática e você já sabe que de metro cúbico para decímetro cúbico vão ser 1000, porque você eleva o 10 ao cubo, né? Para o centímetro cúbico, do metro para o centímetro são 100. Então, para o centímetro cúbico, você eleva o 100 ao cubo, coloca 6 zeros. Mas a escala, ou é o que há, ela resolve. E os prefixos são os mesmos, né? Ó, deci, centi, mili, deca, hecta, quilo. Então, facilita pra gente. Bora pro segundo? Questão 2. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo com as seguintes dimensões. Paralelepípedo reto retângulo. Caixa de sapato, caixa de pasta de dente, tá? São o que a gente vê no nosso dia a dia, figuras semelhantes, tá, gente? Porque eu já falei pra vocês que eu desenho mal a beça, mas semelhante a isso aqui, ó. A maioria das caixas que nós, né, visualizamos no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Essa caixa, ela tem as seguintes dimensões. 1,80 m de comprimento. Então, aqui, 1,80 m. Ela tem 0,90 metros de largura. Então, 0,90. E ela tem 0,50 metros de altura. Sabendo que o volume de um paralelepípedo reto retângulo é dado pela multiplicação entre as medidas do comprimento, largura e altura, calcule a capacidade desse tanque em litros. Gente, eu posso achar em metro cúbico, depois passar para decímetro cúbico, tá? Ou a gente pode passar de uma vez o metro para o decímetro e a gente já acha o cubo. É o que eu sempre prefiro fazer. Por quê? Porque eles estão em decimais aqui. Aí é ruim que a gente ficar multiplicando com vírgula. Se eu já transformo em decímetro, eu já me livro da vírgula. Então, o que eu vou fazer? Olha, 1 metro, ele tem 10 decímetros. Então, 0,50 metros tem 50 decímetros. 0,90, 9 decímetros. E 1,80, 18 decímetros. Cíntia, não entendi o que você fez. Aí é só a gente pensar na escala. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. 0,5 metros tá aqui, ó. A gente tira a vírgula daqui e traz pra cá. Então, ficou 5. Mas se eu puser 50? Mesma coisa, porque o zero atrás da vírgula perdeu o valor. 0,90.
né? A vírgula sai da direita do metro para a direita do decímetro. 1,80. A vírgula sai da direita do metro para a direita do decímetro. Então, eu não preciso desses zeros aqui. Então, 5, 9 e 18 decímetros. Volume. A gente usa assim, A vezes B vezes C. É o produto das três dimensões. Então, quem é o volume? 18 vezes 9 vezes 5. Algum problema se eu trocar a ordem? Lógico que não, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado. E eu sei que 9 vezes 5 são 45. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 45 vezes 18 para ficar mais fácil. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 4, 32, mais 4, 36. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 4, 4. Então, a gente tem 0. 5 mais 6, 11, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 4, 8. Então, isso aqui é 810 decímetros cúbicos, porque já estava em decímetro. Por que é cúbico? Decímetro vezes decímetro vezes decímetro. Então, ele multiplicou 3 vezes. Isso é o mesmo que 810 litros. Correto? Tranquilo demais, né? Vamos para o próximo? Questão 3. Um reservatório de água tem formato de um paralelepípedo reto retângulo. Possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Quantos litros de água são necessários e suficientes para encher esse reservatório? Gente, mesma coisa. Ó, vou fazer o esboço aqui só para a gente compreender melhor, tá? Não tá perfeito, é só um rascunho. Então, a gente tem 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Como ele quer resposta em litro, a gente sabe que o volume precisa ser dado em decímetro cúbico para a gente poder jogar para litro. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou trocar de uma vez. Eu já vou colocar aqui, ó, 70 decímetros, 40 decímetros. Vocês já devem ter percebido que é só a gente multiplicar por 10 e 15 decímetros. Então, o volume vai ser 70 vezes 40 vezes 15. Para ficar fácil de fazer, a gente pode fazer assim, ó, 4 vezes 15 são 60, né? E 6 vezes 7 são 42. Esses dois zeros a gente acrescenta aqui. Decímetros cúbicos. Ok? Bom, ele quer saber em litros, né? Então, o volume vai ser 42.000 litros. Beleza, gente? Tranquilo? Certinho? Vamos embora, então? Questão 4. Quantos litros de água estão contidos numa piscina retangular de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metro de altura, se ela está com 80% da sua capacidade ocupada? Dê resposta em quilolitros. É engraçado porque ele pergunta quantos litros de água e depois ele pede para dar a resposta em quilolitros, né? Tá incoerente a pergunta dele, mas vamos lá. Então, ó, a nossa piscina, ela tem 10 metros de comprimento, então 10 metros aqui. Ela tem 5 metros de largura e ela tem 1,5 metro de altura. Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quantos litros de água cabem nessa piscina. Então, para descobrir quantos litros de água tem na piscina, eu vou transformar isso aqui em decímetro. Eu já transformo de uma vez porque eu acho que fica mais fácil, porque é só a gente multiplicar por 10 aqui. Se for o cubo, a gente tem que multiplicar por 1000. Então, volume vai ser o produto das três dimensões. Então, o volume vai ser 100 vezes 50 vezes 15. Então, para ficar fácil de fazer mentalmente, eu vou fazer 5 vezes 15, que dá 75. E coloco o zero do 50 e os dois zeros do 100. Decímetros cúbicos. Se a minha resposta é decímetro cúbico, eu posso falar que cabem 75.000 litros de água nessa piscina. Só que a piscina ela não está cheia até a borda, ela está com 80% da capacidade dela.
Então, o que eu vou fazer? Vou calcular 80% de 75 mil. 80% de 75 mil vai ser 80 sobre 100 vezes 75 mil. Eu vou cortar um zero do 75 mil com um zero do 100, mais um zero do 75 mil com mais um zero do 100. Não posso cortar mais zeros porque não tem mais um denominador. Vou fazer 8 vezes 75, depois eu coloco zeros. Então, 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 7, 56, mais 4, 60. 1, 2 zeros. Litros. Mas ele quer quilolitro. Quilo não quer dizer 1000. Então, é só eu dividir isso por 1000. Isso aqui é o equivalente a 6 quilolitros. Cíntia, eu não sei. Não sei, não adianta. Então, você vai fazer litro, decalitro, hectolitro, quilolitro. São 6.000 litros. Então, você deixa aqui, ó. São 60 mil litros, não é? Então, a gente vai colocar um zero no litro. São 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. O 6 ele fica para cá. Ele pode ficar fora do quilo ou no quilo, porque não tem unidade depois. A vírgula estava aqui, ela vem para a direita. Então, 60 quilolitros. Se quiser fazer direto, 60 mil dividido por 1000. Beleza? Bora para o próximo? Questão 5. Qual a profundidade de uma piscina em formato de um paralelepípedo reto retângulo, cuja capacidade é 22.500 litros e que possui lados medindo 3 metros e 5 metros? Dê resposta em centímetro. Gente, piscina, de novo, tô fazendo desenho pra gente ir acostumando, né? Mesmo que o desenho não seja legal, ele, né, seja muito bem feito, ele dá uma ideia pra gente. E aí eu vou colocar as medidas aqui, ela tem... Vou colocar 5 metros aqui. Ele perguntou pra gente qual a profundidade, então eu vou chamar isso aqui de X e vou falar que aqui tem 3 metros. E ele falou pra mim que essa piscina, ela tem um volume de 22.500 litros. Ele quer a resposta em centímetro, mas acontece o seguinte, se o volume está em litro, quer dizer então que a gente pode falar que são 22.500 decímetros cúbicos. Vamos passar o que está em metro para decímetro, depois fica mais fácil de passar para centímetro. Então eu vou colocar aqui 50 decímetros e vou colocar 30 decímetros. Então o meu volume aqui, o volume a gente já falou que é o produto das 3 dimensões. Então o volume vai ser 22.500. Meu A pode ser o 50, não tem problema se você trocar. Meu B pode ser o 30, meu C aqui vai ser o X, mas a ordem que você colocar para multiplicar aqui não tem problema. Então, o que eu tenho aqui? 22.500 igual 5 vezes 3 são 15, coloco zeros. Se eu trocar não tem problema, né? 22.500 igual a 1.500x, eu posso falar que 1.500x são iguais a 22.500. Não vai parar, né? Esse barulho não vai parar, né? Gente, tem um barulhinho chato incomodando a gente aqui, mas vamos continuar, né? Ele parece que não vai parar tão cedo. Quem vai ser o meu x, então? 22.500 dividido por 1.500. Corto, tenho 225 dividido por 15, que são 15. 15 o quê? 15 decímetros, porque estava tudo em decímetro, o volume já estava em litro, eu não posso trabalhar com unidades diferentes, tá? Mas ele quer a resposta em centímetro. 1 decímetro tem quantos centímetros? 10. Então, eu posso falar que o meu x é igual a 150 centímetros. Fechado? Já estamos quase terminando. Vamos fazer a questão 6? Questão 6. O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. O consumo de água de um prédio aumentou muito durante a Covid-19.
Em abril de 2020 foi feita a leitura. Então, eu vou colocar aqui, ó, em abril, o hidrômetro ele estava marcando 28.500 metros cúbicos. E no mês seguinte, a leitura do hidrômetro foi de 34.800. No mês seguinte, depois de abril, maio. Será que se fechar a janela melhora um pouco? Posso tentar. Melhora bem. Obrigada. Bastante tempo que a gente não tem uma dessas coisas aleatórias enquanto você escreve, que vão pro vídeo. Responda as questões a seguir. Letra A. Qual o consumo de água em decímetros cúbicos no mês de maio? Gente, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho o consumo que o hidrômetro estava marcando em abril, tenho o que ele marcou no mês seguinte. Então, o consumo aqui de abril para maio vai ser a marcação do hidrômetro em maio menos o que ele estava marcando em abril. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, 34.800 menos 28.500. Então, 0, 0, 8 menos 5, 3, 14 menos 8, 6 e 2 menos 2, 0. Só que isso aqui, metros cúbicos, né? E a pergunta dele não é em metros cúbicos, é em decímetro cúbico. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vou usar só o metro e o decímetro aqui. Metro cúbico, decímetro cúbico. Isso aqui é em metro. Vou até colocar o decâmetro para cá, só para a gente ter para onde jogar os números, os algarismos. Então, é isso aqui. Ele não pode, o zero não pode chegar no decímetro porque são 6.300 metros cúbicos. Então, se tiver uma vírgula que ela tem que estar aqui, ó. Por isso, eu não posso trazer o zero para cá. Para passar para o decímetro, 2, 3, trouxe a vírgula. Então, isso aqui seria igual a 6.300.000 decímetros cúbicos. Muita coisa, né? Esse prédio deve ser muito grande. A letra B. Qual o consumo de água em litros no mês de maio? 1 litro não é correspondente a 1 decímetro cúbico? Então, letra B, mesma resposta da letra A, em litros. E na letra C, qual a porcentagem de aumento do consumo de água de abril para maio? Gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o que estava marcando em abril e vou falar que isso corresponde a 100%. Vou fazer uma regrinha de 3. 28.500 metros cúbicos. Eu vou falar que corresponde a 100% do consumo de água. E vou pegar o aumento que eu tive de abril para maio, que foi de 6.300 metros cúbicos, e falar que isso corresponde a X%. Multiplicando cruzado, a gente tem 28.500 x igual a 6.063.000, né? 630 mil, desculpa. 630 mil. Então, quem é o meu X? Gente, eu tô aqui pensando nesse enunciado dessa questão que eu tô invocada com ele. Vamos lá. Vou cortar o zero para ficar mais fácil de fazer. E aí, a gente vai dividir os 6.300 por 285. Eu dividi aqui e cheguei em algo próximo a 22,10%. Certo? Tranquilo? Vou deixar vocês dividirem, porque eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Vamos fazer o último? Questão 7. Questão tirada do BMAP. Na casa do Manuel há uma caixa d'água vazia, com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo em uma lata, cuja base é um quadrado de lado 30 centímetros e cuja altura é 40 centímetros. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio encher completamente a caixa de água? Gente, a caixa, eu vou fazer um esboço aqui também, a gente vai fazer de conta que aqui é um quadrado, tá? Quando eu tenho uma situação dessa, eu tenho mais dificuldade de desenhar.
não fica tão bem feito, fica pior ainda do que o outro. Mas seria a lata do São Manuel, seria essa daqui. E aí ele tem 30 centímetros, né? A base é um quadrado de 30 centímetros de lado. E de altura ele tem 40 centímetros. Ele quer encher a caixa d'água que tem 2 metros cúbicos. Cabem 2 metros cúbicos de água. E a gente quer saber quantas vezes ele vai ter que ir ao rio encher essa lata para poder, né, completar a caixa d'água. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar isso para decímetro. Então, 30 centímetros são 3 decímetros. Vou fazer aqui para vocês, porque eu acho que deve ter gente pensando aí como eu faço isso. Metro, decímetro, centímetro. 30 centímetros está aqui. Certo? Um algarismo embaixo de cada unidade. Se eu quero passar para decímetro, eu tiro a vírgula daqui e trago ela para cá. Então, são 3 decímetros. Então, é só dividir por 10, tá? Bom, volume é A vezes B vezes C, que são as dimensões da figura. Então, o volume seria 3 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 4 são 36 decímetros cúbicos. Beleza? A caixa d'água, ela tem capacidade para 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos são 2.000 decímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Dividir 2.000 por 36. E aí, 200 por 36, a gente vai colocar o quê? Acho que cabe uns 5 aqui. 5 vezes 6, 30. Para chegar até 30 não falta nada, vão 3. 15 mais 3, 18, para 22. E aí, aqui vão dar 5 de novo. E vão sobrar 20 de novo. Isso vai dar uma dízima periódica. Então, vai ficar 55,55. Ele pergunta quantas vezes o Manuel precisaria até o rio encher completamente a caixa d'água. A caixa d'água não, a lata. Completamente, ele vai ter que encher 55 vezes. Mas só com 55 vezes ele não vai conseguir encher a caixa d'água toda, não. Ele precisa de 56 idas ao rio. Mas em que a lata vai estar completamente cheia, vão ser 55. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Se tiverem gostado, deem um like de vocês, compartilhem, aquela petição de sempre, né, gente? A gente sempre pede, mas é para ajudar o canal a se manter, para o canal crescer, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever se você ainda não tiver se inscrito. Me siga no Instagram profissional. Se teve dúvida, coloca aí nos comentários ou coloca no Instagram profissional que eu vou responder vocês. E dei uma corrida lá também no canal do Tio Marcos. Acho que todo mundo que tá aqui já deve ter ido lá, né? Se não foi ainda, corra lá que ele também está disponibilizando a correção dos PETs de português, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau!